Eu quero falar para vocês que hoje o mover aqui foi... Eu não tenho explicação, gente. A glória do Senhor desceu aqui tão grande neste lugar, que tomou cada um de um por um. E quando eu senti forte a presença do Senhor na minha vida, eu fui abrir meus olhos para me ver se eu via algo derramando sobre a minha cabeça, que eu estava sentindo. E... eu não consegui enxergar muito bem, porque a luz estava muito imensa, né? Era o Espírito Santo aqui neste lugar, gente. E aqui ele estava derramando, né, um pouco da unção do Senhor. E muita gente foram tomada e sentiram a glória de Deus, assim como eu senti também, porque eu não consegui me conter. E a apóstola ministrou sobre a minha vida, né? E o anjo do Senhor aparece para mim. Eu falei: Senhor, me leva numa experiência. Eu faço a pergunta para o anjo e ele me responde que sim. E nisso ele segura pelas minhas mãos e me leva até o céu, né? E eu passei por uma sala, ao qual eu entrei nessa sala. E eu senti o renovo do Senhor. E quando eu entrei nessa sala, né, foi derramado um azeite sobre a minha cabeça, um óleo. E eu senti ali que foi derramado um dom específico na minha vida. E eu fui renovada, purificada ali. Saí ali com brasa de fogo, né? E querendo ir para a guerra, corajosa sair dali. E ali mesmo o Senhor me deu força. E lá ele me leva, o anjo do Senhor, para a sala de armaduras, né? E quando eu cheguei lá na sala de armaduras, eu já vi alguns irmãos guerreiros sendo equipados lá, pronto para a guerra. E eu fiquei maravilhada de ver aquilo, né? E também vendo os anjos descendo aqui, né, na Shalom, aqui na oração, equipando também, colocando o escudo, a espada. Também equipando, investindo os irmãos aqui dentro da igreja para a guerra. E eu fiquei maravilhada de ver aquilo, meu Deus, eu fiquei maravilhada mesmo. E o anjo do Senhor falou que ia me levar para uma guerra muito grande. E ele me levou, gente. Ele me levou para me guerrear pela nação brasileira. E o Lúcifer, o anjo do Senhor, falou, né, quando chegou para me guerrear em cada estado, em cada cidade. E ele disse que o Lúcifer tinha batido o martelo para ceifar a vida de cada um irmão, cada um que estão ali, né, buscando pela sua nação brasileira. E ele disse assim: agora você vai para a guerra. E ele tinha dado ordem a muitos demônios, até o demônio da morte também, né, para que acabasse, né, com essa manifestação, para que acabasse com essa reunião que estavam fazendo, né, para que os fraudes que estavam escondidos não fossem revelados. E nisso o anjo do Senhor me levou a essa guerra. E eu guerreei, né, com fúria, com muita raiva desses demônios, né, cortando a cabeça deles. O anjo do Senhor colocou uma bota de fogo nos meus pés, nas minhas mãos as luvas de aço. E eu ia para uma guerra muito mesmo travada. E
eu vi muitos anjos descendo ali para ajudar nessa guerra, gente. Não só aqui que eu fui em Manaus, também eu fui em outras cidades, né? E o anjo do Senhor, aonde a gente ia, ele, quando terminava a guerra, ele dava, né, o grito de vitória, né? E os guerreiros que são anjos do Senhor também ali falavam que ali o Senhor já deu vitória. Aí aonde eu ia, a vitória também ali continuava. E aí de lá o anjo do Senhor, depois que eu enfrentei aquela guerra, ele me levou a um certo lugar, numa casa. E ele permitiu que eu guerreasse por um casal, por uma família, né? E quando eu guerrei pela essa família, eu não conheço, gente. Onde o anjo me leva, eu tenho que ir. E ele me levou para me guerrear por essa família, né? E o anjo do Senhor, ele deixou bem claro que essa família tem que pedir perdão. Ele falou assim, tem que agir o perdão aqui neste lar. Aí eu falei amém. E enfim, ele fez eu guerrear por aquele grande demônio destruidor ali. E eu guerreei conforme ele ia me levando, gente. E eu enfrentei uma guerra muito grande também, né? Onde estava ali o Lúcifer tinha dado ordem, gente, a uma quadrilha de pistoleiro. E eles estavam tudo em carro, um branco, outro cinza e um preto. E eles estavam ali, eles tinham recebido o comando, né, para ceifar a vida do nosso presidente. Não só ele, quanto uma equipe, né, que estava ali ao lado dele. E o que o anjo falava que era para mim ir para a guerra, destruir, né, com aqueles demônios que estavam ao comando do Lúcifer ali na vida de cada um daqueles homens. E quando eu fui para a guerra com esses homens, né, os demônios saíam, que estavam ocultos neles e me enfrentavam, né? E ali eles voltavam a consciência deles. E nisso eu fui para a guerra com aqueles demônios, junto com os anjos do Senhor, torando o pescoço de cada um que estava ali. E quando terminou aquela guerra lá, né, o anjo do Senhor falou, né, um nome, né, das pessoas que também estavam envolvidas, né, que tinha ido num terreiro de urbano, de macumbaria, né, entregado a vida do nosso presidente, do presidente Bolsonaro, e junto com aquela equipe na mão desses demônios, de Satanás, desses demônios. E o anjo me mostrou essa pessoa, não é só essa pessoa, falou o nome também, né, e disse que ele estava envolvido, que eles eram petistas. E aí eu fiquei assim, ouvindo aquilo o anjo falando, né? Aí ele disse para mim que o Senhor tinha dado vitória, que aqueles homens tinham voltado à consciência. Aí eu falei amém. Aí rapidamente ali, eu enfrentei aquela guerra mesmo, muito trabalho. Ele me leva até o céu, o anjo do Senhor. E quando chega até o céu, o anjo do Senhor me leva, né, para falar algo da parte do Senhor. E quando chegou lá, o anjo do Senhor falou para mim que de novo sobre a guerra, que haverá guerra, que muitas crianças também não escaparão. E o Senhor falou, né, que é para nós perseverar também dentro da nossa casa, pela nossa família, para que o Senhor venha também guardar a nossa família, o nosso lar e nossos filhos. Aí eu disse amém, Senhor. E também, aí o anjo do Senhor também me falava ali, né, que é para a igreja, na guerra que estiver, é para a igreja permanecer orando, na oração. Ele não quer nenhum se covardando, o Senhor não quer. Porque
ali o anjo me mostrou muita igreja, ministério, pessoas de outro ministério ali, se covardando, se escondendo, não buscando, não orando ali com medo. E o anjo do Senhor falou que não quer isso aqui no nosso ministério, quer todos os filhos dele ali orando, buscando ele, pedindo socorro, clamando por ele. E ele falou assim, não só daqui, da Shalom de Manaus, os irmãos que acompanham também o canal, é para estar ali também clamando pelo Senhor, buscando pelo Senhor, porque o Senhor vai guardar cada um. Mas diga que é para perseverar, não ter medo e confiar, porque Ele estará guardando. E vem sim a provação, porque o anjo do Senhor falou que é necessário que venha para que a vitória venha. Aí eu disse, amém, glória a Deus. Mas lembre-se que na provação quem segurar pela mão de cada um é o Senhor. Aí eu falei, amém, glória a Deus. Fiquei maravilhada com aquilo que ele falou. Aí mais uma vez, ele falava para mim sobre a perseverança, E ele disse assim, diga para a igreja acordar, e diga para a igreja que o Senhor vai acordar aqueles que estão dormindo, aqueles que ainda não caíram a ficha, o que vem diante, porque ele está alertando, ele já está falando o que vem, para que a igreja venha clamar por ele, até aqueles que estão sentindo que estão enfraquecidos. O Senhor quer que levante e clame, porque a partir do momento que aquela pessoa, o anjo disse, abrir a boca e pedir socorro do Senhor, ele está de ouvido para ouvir. Os ouvidos dele estão inclinados, Senhor, o anjo do Senhor disse. Aí eu fiquei maravilhada e dando glória a Deus, todo o tempo dando glória a Deus naquilo que ele estava me falando, Aí ele disse que em breve, é no tempo do Senhor, na hora dele, ele estará vindo buscar a sua noiva. E ele vai pegar só vai levar aqueles que estão ali de pé, clamando por ele. Aqueles que estão buscando verdadeiramente. Aí eu disse, amém. Avisa a igreja acordar, porque o Senhor está voltando e está perto. Aí eu falei, amém, glória a Deus. Aí foi que ele me trouxe, amém, para cá, para a igreja, amém, glória a Deus. O Senhor deu vitória. Graça e paz. A pastora ministrou sobre mim e o anjo do Senhor veio até mim e eu faço a pergunta para ele e ele diz que sim. E ele me leva até o céu e ele começava a me restaurar para mim ir para a guerra. E ele começava a colocar minha armadura e me dava a espada. E eu começava a guerrear pela oração e pela manifestação que está tendo. E o anjo do Senhor falava que tinha vários demônios hoje, que a guerra era mais travada. E eu dizia amém. E eu via um demônio tipo um gigante, grande, alto, forte. E ele falava as coisas pra mim, tentando me derrubar, me deixando baixa. E eu falava que eu não tinha medo dele. E eu recebia uma espada de fogo. Eu enfiava no peito dele e começava a sair chamas por dentro do corpo dele e explodia ele. E depois
que eu terminei de guerrear, eu volto. E o apóstolo ministra sobre mim e o anjo do Senhor me leva até um lugar e ele falava que ia aparecer cenas e eu dizia amém. E eu começava a ver uma grande bola de fogo caindo do céu e explodia na terra. E depois começava a ver avião, helicóptero, várias coisas que voam, caindo do céu. E eu perguntava o que está acontecendo, tentando me proteger, para não cair em cima de mim nada. E ele falava que já era o fim dos tempos, que estava próximo. E eu dizia amém. E ele falava que ele queria todos perseverando, porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E amém. E ele falava que o fim do tempo ia acontecer, está muito próximo. E eu via, irmãos, um dragão grande. E ele soprava fogo sobre a terra. E vários demônios saíam de uma porta que tinha no chão. Saíam, subiam e começavam a matar as pessoas. E eu olhava aquilo, eu ficava em desespero. E o Senhor me mostrava o arrebatamento daqueles que já estavam salvos. Eu via as almas saindo, assim, e quando chegava no céu, as pessoas todas de branco. E o rei, lá, nosso Senhor, sentado no trono dele. E tudo acontecendo. Eu via várias pessoas tentando se matar para que não vivesse o que estava acontecendo naquele momento. Mas já era tarde, começava a tortura. E os demônios, eles começavam a fazer as torturas, agredir. E eu vendo aquela cena, me dava vontade de vomitar, eu sentia muito nojo. E os demônios falavam bem assim: agora vocês estão dominados sobre mim, infiéis. E eu dizia: não entendi, Senhor, não estou entendendo. E ele falava que tudo aquilo, que todas aquelas pessoas que ficaram na terra no dia do arrebatamento serão improvados como os infiéis, idólatras, como blasfemadores da presença dele. E eu falava amém. E ele falava que já tinha muita gente que blasfemou na presença dele. E ele falava que contra a blasfema não tem mais perdão. E eu abaixava minha cabeça e dizia amém. E ele falava que tinha muita gente que não estava perseverando. E ele já falou que a perseverança leva à salvação. E eu dizia amém. E ele falava também sobre a guerra que vai ter no Brasil. E ele falava que era para todos estar orando no meio da guerra, porque a guerra vai acontecer, vai matar muita gente inocentes, que não era pra gente ficar com a cabeça baixa só vendo, era pra gente estar orando, buscando ao Senhor, porque Ele vai estar na frente protegendo a gente. E foi essa a minha experiência. Amém, graça e paz. A minha experiência de hoje foi que estava na roda adorando ao Senhor e a minha visão espiritual começou a abrir. E eu começava a contemplar os anjos do Senhor. E rapidamente, na minha visão espiritual, parecia que eu não estava mais aqui. Eu já estava em outro lugar. E eu começava a contemplar assim, a glória do Senhor.
e sabe assim, aquele conforto. E eu senti um abraço assim do Senhor. E eu senti assim uma presença muito, muito forte perto de mim. E aquela voz dizia para mim, mas eu não conseguia olhar, eu não conseguia assim, sabe, olhar para ver quem era. Eu só conseguia ver uma luz muito forte, mas eu já sabia que era o Senhor. E ele falava muita coisa para mim. E quando chegava na hora, ele falava que eu ia ver muitas coisas, que eu ia ter que guerrear. E eu falava assim, Senhor, mas eu não estou preparada para ir para a guerra, eu não quero ir. Ele falava, mas você tem que guerrear, porque muitos precisam de você nessa guerra e você tem que guerrear. E foi quando o Senhor falava algumas coisas para mim. E foi quando eu levantei e me recompus, porque parecia que eu não estava mais aqui na igreja, eu estava em outro local. E eu via assim, muitas obras de feitiçaria e aquele negócio de feto, e eu ficava com muito nojo. E me deu uma lança de vômito e eu fui pro banheiro e eu falei assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. E eu voltei com aquele negócio e parecia que, sabe, cada fechada de olho que eu dava, eu já não estava mais aqui. E eu falei assim, Senhor, não sei o que o Senhor quer fazer comigo, mas faça o que o Senhor tem para mim. Dá e faça o que o Senhor tem. Eu sou sua. Eu falei, eu entrego a minha vida em tuas mãos. E foi quando a apóstola veio ministrar em mim. E o Senhor usou ela para falar comigo. Algo assim que, assim, eu me surpreendo muito. Porque é algo que só eu sabia. Algo que só eu fiz hoje pela manhã. Ninguém viu, só estava eu e o Senhor usou a boca da profeta dele para falar comigo. E foi quando eu vi o anjo do Senhor e ele me levava em arrebatamento. E quando eu chegava lá no céu, amadas, assim, eu ficava tão alegre. E eu falei bem assim, hoje eu não quero levar recado para ninguém, eu falei pro anjo. Eu só quero ficar aqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa aqui. E ele falava bem assim, mas você tem que ir, você tem que levar recado para a igreja do Senhor. Eu falei, mas deixa eu ficar aqui, deixa eu aproveitar um pouco enquanto eu estou aqui. E eu comecei a andar assim, amados, parecia que eu tinha esquecido, assim, eu esqueci de tudo que... Eu esqueci que eu estava em arrebatamento, eu esqueci dos meus problemas e eu vivia aquilo ali, aquele momento. E eu me alegrava tanto. E eu falei, eu não quero mais ir embora, eu quero ficar aqui. E o anjo do Senhor falava para mim, mas você vai ter que ir porque o seu propósito lá na terra ainda não acabou. Você tem que fazer muitas coisas. E foi quando ele falava, eu tenho que falar algo para você levar para a igreja. Aí eu falava assim, tá bom. E sentava naquele campo. E ele falava para mim um versículo que eu não sei, ele falou onde se encontra, mas eu não lembro. Que fala assim, que é aquele que cobre as suas transgressões e não confessa, não alcançará misericórdia, mas aquele que confessa e se arrepende alcançará misericórdia. E ele falava bem assim para mim, tem pecado que as pessoas estão tentando esconder de mim, filha. Só que eu sou o Senhor que vejo tudo, e eu vejo o que eles têm feito. E ele falava assim, mas não tenham sinceridade de vir a mim falar e se arrepender dos seus pecados. O Senhor falava para mim, acho que pessoas estão agindo normal, acho isso normal. Mas o Senhor falou, não é. O Senhor falava assim, confessa-me os seus pecados que eu os perdoarei e se arrependa. E ele falava para mim que muitos têm escondido, têm tentado converter, mas o Senhor viu. E foi quando, amado, o Senhor começava a falar para mim. Ele falava bem assim para mim, filha, fala para a minha igreja, perseverar, orar e buscar. Muitos têm deixado de orar, muitos têm deixado de clamar a mim por poucas coisas, por pensarem que eu não vou ouvir, mas eu sou o Senhor que escuto todas as orações. E ele falava para mim assim, fala para a minha igreja que eu vou voltar, o que há de vir virá. E ele falava assim, eu vou levar a minha igreja
e eles não vão sofrer o mais que eles estão sofrendo, mas fala para eles perseverar até o fim, que será salvo. E ele falava, me mostrava, amados, a nação. E conforme ele falando, eu via como se eu tivesse assim em cima, e eu via o povo brasileiro tudo de joelho, mas era diferente. Tava tudo de joelho chorando, e cada lágrima eu via como se fosse em câmera lenta. E cada lágrima que caía, o anjo já estava lá colhendo. E ele falava bem assim, eu tenho visto o esforço do meu povo. Eu tenho visto que meu povo tem clamado a mim. E o Senhor falava bem assim, e eu vou fazer o que eu prometi. E ele falava para mim, mas ele falava bem assim, mas ainda vocês vão passar por muita coisa aqui na terra, então suporte, persevere. E, amados, era tão lindo, porque eu via pessoas gritando, falando assim, Senhor, assim, eram pessoas apaixonadas pelo Senhor. E eu aquilo, e eu me emocionava muito e começava a chorar. E aquelas pessoas gritavam e anseiavam pela presença do Senhor. E falavam bem assim, Senhor, o que será de mim sentir? Eu quero só a Tua presença, eu não quero mais nada. E eu começava a chorar, porque eu via as pessoas aquebrantadas. E o Senhor falava bem assim, quantas dessas pessoas estão chorando? Tem pessoas que não estão nem aí para mim, filha. O Senhor falava para mim, eu sou um Deus de misericórdia, mas eu também sou um Deus de justiça. E ele falava bem assim, quando eu começar a pesar a mão, eles vão ver quem é Deus na vida deles. E foi quando, amados, o Senhor falava bem assim para mim, agora você vai ter que ir para a guerra, guerrear. E eu falava assim, mas eu não quero guerrear. Ele falava bem assim, mas você não tem que levar. E foi quando eu cheguei lá na guerra com a minha espada e comecei a guerrear. E eu me deparava com um demônio, que o nome dele era Denominador. E ele chegava até mim e ele começava a me confrontar. E eu assim já assim começava a falar também. E eu começava a guerrear com ele e ele me confrontando. E foi quando ele pegou e a minha espada caiu, ele começou a me enforcar. E ele falava bem assim pra mim, se você não for fazer a minha vontade, eu vou te matar. E eu falei bem assim, mas eu vou fazer a vontade do Senhor, que o Senhor pediu para mim fazer, eu vou obedecer ao Senhor. E ele começava a me enforcar. E foi quando, amadas, a armadura que eu estava começou a pegar fogo e criar espinho. E a mão daquele demônio começou aquele espinho começou a perfurar a mão do demônio. E foi quando ele me soltou. E foi quando, assim, ele falava bem assim pra mim, eu vou, mas eu volto. E ele falava bem assim, eu não terminei com você. Eu falei bem assim, eu ainda vou eu falei bem assim, ainda vou te derrotar, você vai ver só. Aí foi quando a minha nave apareceu, e quando eu vi a minha nave, eu olhei assim, eu falei bem assim, meu Deus, eu ainda sei pilotar isso, porque há tanto tempo. E foi quando eu entrei e assim, ela estava mais bonita e tinha mais botão, e eu fiquei assim, admirada. E eu olhei para o anjo do Senhor e disse bem assim, que o Senhor me conduza, porque eu acho que eu não sei mais controlar isso. E foi quando eu comecei a guerrear na minha nave, em espírito, e quando eu comecei a guerrear, aqueles demônios pulavam e a minha nave como se pegasse fogo. E era uma coisa muito incrível. E foi quando eu guerreando e eu já estava voltando. Mas incrível que pareça, eu continuei na guerra com a minha nave. E foi quando que eu senti, amados, assim, como se algo tivesse conectado. E comecei a sentir um fogo no meu corpo. Senti um fogo, e os demônios tentavam pular na nave, mas não conseguiu. E era um fogo que me consumiu, sabe? Eu sentia aquele fogo, mas não me queimava. Eu só sentia um calor assim tão glorioso. E foi quando eu comecei a guerreei. E foi quando o anjo do Senhor me tirou dali da guerra e me levou até o céu. E me falavam algumas coisas e eu voltei. Foi essa a minha experiência. Eu estava aqui, né? Eu tinha passado mal com dor de cabeça, né? Forte. Eu falei para os irmãos.
E aí, quando eu terminou a oração, eu vi o povo na guerra, no mover, e eu comecei a sentir uma dor violenta, isso aqui meu. E eu comecei a sentir o meu ouvido doendo como eu não tinha sentido, e eu comecei a me sentir muito mal. E eu não falei nada para ninguém, eu fui lá no altar e falei para o apóstolo, eu disse, amor, eu tô com muita dor de cabeça, tá doendo demais, e não é uma dor, não, estava muito ruim. E eu quero que você ore. E aí ele ministrou sobre mim, né, repreendendo aquele mal, se era uma origem física, espiritual. E quando ele ministrou sobre mim, irmãos, aí eu apaguei, né, eu perdi todo o controle do meu corpo. E eu via como se estivessem colocando uma seringa e injetavam algo aqui e começava a sair um líquido de dentro do meu nariz, né? E do meu ouvido começava a sair também. E aí eu vi aquela limpeza que o Senhor estava fazendo na minha face. E o que me chamou a atenção é que o Senhor me mostrava uma cena que eu estava em Curitiba e eu não lembrava disso, né? E eu tinha uma porta que voltava, eu acabei machucando em uma porta e batia no meu óculos. E eu via a cena. Então, dali, machucou. E eu não atentei para isso. Eu sentia uma dor devagarzinho, assim, mas não ligava. Achava que era o peso do óculos. E aí eu ouvia perfeitamente. Nesse dia, né, houve uma luxação e você não percebeu. E assim foi muito incrível, porque eu não tinha pensado nisso. Aí me mostrava como estava a inflamação dentro do meu ouvido, por trás. Eu disse, mas agora eu estou tirando tudo isso. E aí eu via quando a mão do Senhor tirava e eu voltei sem dor. E eu fiquei maravilhada, porque foi uma coisa que eu nem lembrava. É tanta coisa que acontece no dia a dia, né? E eu não lembrava de um baque que havia pego, né, no meu óculos e acabou entrando, né? E foi essa a minha experiência. E eu fiquei sem dor e eu estou feliz, amém? Graça e paz, irmão. Eu vou contar a minha experiência de hoje, quando o apóstolo veio ministrar em mim. O arcanjo de guerra do Senhor estava me esperando, e antes de ele me levar ao céu, fiz a pergunta para ele, disse que sim. E ali, irmão, quando ele me leva ao céu, ele me leva para me ser equipada, para me ir para a guerra. E quando eu estava sendo equipada, irmão, o arcanjo do Senhor falava comigo. E ele me abria um telão e eu começava a contemplar o que estava acontecendo aqui na igreja. E era algo, sabe, inexplicável que estava acontecendo hoje aqui. E ao mesmo tempo, irmão, que eu estava contemplando o que estava acontecendo na vida dos irmãos, eu contemplei algo novo, que o Senhor falou que era a permissão dele eu ver isso hoje, para que viesse ser arrancado algo que estava preso ainda no meu coração. E ali, irmão, eu contemplei uma glória muito grande, rodeando a vida do apóstolo. E o Senhor me deu um versículo, e esse versículo está em Isaías 6:3, que fala assim: clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E na hora que eu vi essa roda ao redor do apóstolo, o Senhor falava para mim esse versículo, e ele dizia que aqui na igreja estava cheio da glória do Senhor, estava caindo glória, e eu estava contemplando aquilo. E eu perguntei, eu falei, Senhor, por que eu estou contemplando isso? Ele falou que era necessário eu contemplar isso. E ali, irmão, era muito bonito que eu estava vendo naquele momento. A igreja cheia da glória do Senhor, as pessoas recebendo a glória do Senhor aqui nesse lugar. E ali o arcanjo do Senhor falava para mim por que era necessária a perseverança, perseverar até o fim. E ele falou que aqueles que estavam desde o começo aqui na campanha,
que perseveraram estavam recebendo algo novo do Senhor, estavam recebendo uma glória nova, um dom novo que o Senhor estava entregando. E ele falou que isso sim é perseverança, é você perseverar por algo que você quer, que você almeja ter. E ele falou que a perseverança ela vem com fé. Não adianta só você perseverar, mas você ter fé naquilo que você vem buscar através do Senhor. E ali, irmão, quando eu vou para a guerra, eu vou guerrear pelas vidas. E eu vou ao inferno guerrear por uma vida muito preciosa. E quando eu voltei, irmão, da guerra, eu voltei triste. Confesso para vocês que eu voltei triste porque eu não consegui, irmão, guerrear por ela. Mas eu creio que o Senhor está trabalhando na vida dela, eu creio. Eu creio que o Senhor tem planos, porque ela é uma guerreira. O Senhor escolheu ela para ser uma guerreira. E eu creio que o Senhor tem muito plano na vida dela. E eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, porque é uma vida muito preciosa para o Senhor. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém? Graça e paz, igreja, amém? O apóstolo ministrou sobre a minha vida, né? E o Senhor me leva a uma experiência. Aí 2 anjos aparecem para mim. Eu faço a pergunta a eles 2. Aí ele me responde que sim. E nisso, ele segura pelas minhas mãos, né, e me leva até o céu. E quando eu cheguei lá no céu, né, eu entrei no Rio Azul, ao qual eles me levaram, né? E quando eu olhei dentro do Rio Azul, também tinham vários anjos, né, ali, com cada pessoa, né, as pessoas sendo renovadas ali. E quando eu entrei lá, né, que eu mergulhei, e quando eu levantei, né, eu senti uma glória tão grande, gente. Eu fui renovada, né? E eu vi uma luz assim, ali mesmo, naquele rio, entrando dentro do meu coração. E o Senhor falou que Ele estava transformando o meu coração. Aí eu fiquei muito feliz, né, de ouvi-lo aquilo. E ali Ele me tirou dali, né, e disse que eu ia para a sala de armadura. E quando chegou na sala de armadura, mais uma vez eu vi os guerreiros se equipando lá, se investindo, junto com os anjos ajudando. E ali aqueles 2 anjos começaram a me investir, né, colocando as armaduras sobre o meu corpo. E eu fui para uma grande guerra, né, uma guerra muito grande mesmo. E ele fez eu guerrear, né, pela vida dos irmãos, da igreja, né, pelo demônio que estava colocando a fraqueza, né, o pensamento ao contrário na vida de cada umas pessoas da igreja, né, pensamento maldoso, né, e o anjo fez eu guerrear pelas essas vidas. E eu guerreei com fúria, fui em casas, né, e aonde aquela pessoa estava, né, em qualquer canto que ela estava ali, eu via aquele demônio agarrado pelas costas, né, e tipo assim, cochichando no ouvido. Aí o anjo do Senhor permitiu que eu guerreasse, né, porque eram vidas preciosas, né, era guerreiro da casa do Senhor. E ele colocando, né, maldade no coração, no pensamento, no olhar. Aí o anjo do Senhor permitiu que eu guerreasse. E eu guerreando com fúria. Eu fui em casa onde o anjo me levava, aonde estava aquele demônio, onde ele estava alojando. E eu fui, e aonde eu ia, o Senhor dava vitória na guerra. Aquele demônio era destruído, né? Porque eu não estava sozinho. Eu estava com os anjos do Senhor e o Espírito Santo de Deus também estava lá nesse lugar. E eu ia para a guerra, né? E eu não fui só a guerra aqui, né, na nossa cidade. Eu também fui onde cada uma pessoa faz parte da Shalom, né, que estão também se esfriando, né, que estão ficando fracos. E o anjo do Senhor permitiu que eu fosse até a casa dessas pessoas. E eu guerreei, eu fui guerreando,
né? E o Senhor foi dando vitória. Onde eu ia guerreando, o Senhor dando vitória, aquele demônio ia se explodindo. E a cabeça estava sendo torada. E eu ia para a guerra sem dó e sem piedade. Eu guerreava mesmo com esse demônio, pisava neles. Eles pegavam fogo. Porque quando eu fui para a guerra, minha armadura estava em brasa de fogo. Aí, quando terminou toda aquela guerra, o anjo do Senhor, né, ele faz eu guerrear por uma pessoa que depois eu vou repassar, né? E aí, quando terminou dali aquela guerra, o Senhor deu vitória. E ele disse bem assim: agora você vai até o céu. O anjo do Senhor me levou até o céu. E quando chegou ao céu, ele me levou até o trono do Senhor. E lá eu me ajoelhei. E o Senhor colocou a mão pela minha cabeça. E as mãos do Senhor estavam brilhando, E eu via a claridade, o corpo inteiro do Senhor. Mas a mais claridade é no rosto. O semblante, o rosto dele estava muito, muito claro. E eu não enxergava o rosto. Mas também quando eu olhava, eu sentia uma glória vindo sobre a minha vida. E ali mesmo de joelho, ele tocou na minha cabeça. E ele falou umas palavras específicas para mim. E quando ele falava para mim algo que era só eu e ele que sabia, né? Porque o Senhor escuta tudo. E aí ele disse bem assim: filha, mantenha o foco. Ele falou bem assim para mim: filha, mantenha o foco, filha. Mantenha os olhos em mim, filha. Aí eu disse: amém, Senhor, glória a Deus. Aí ele falou bem assim: e diga para minha igreja, mantenha os olhos em mim, mantenha o foco. Eu não quero que ninguém olhe para um lado, nem para o outro, nem para trás, e para nenhum obstáculo. Eu quero que olhe só para mim, filha. Diga para manter o foco. E se alguém está triste ou com mágoa no passado, diga para se arrepender verdadeiramente. E diga para pedir socorro, porque eu vou ajudar. O anjo do Senhor, o Senhor falou: eu vou ajudar, filha. Porque eu sou um Deus que pode todas as coisas. Aí eu disse: amém, Senhor. Aí eu falei bem assim: as minhas mãos estão tocando em ti. Aí o anjo do Senhor: agora você vai sentir a minha Shekinah. Aí eu senti tudo assim, se limpando sobre mim, né? E aquele peso, né? Aquele pensamento que estava no meu pensamento, ali mesmo, né? O Senhor tirou. E eu senti uma levedeira, eu senti leve ali, que eu queria voar dali mesmo. E ali, quando o Senhor terminou de falar aquelas palavras, né? E mais uma vez ele falou sobre a perseverança, né? Que é para manter de pé em perseverança, a cabeça erguida, perseverar, porque tudo que você fala, tudo que você pensa, o Senhor está ouvindo. E Ele quer que o seu pensamento hoje, a partir de hoje, né, esteja, né, no pensamento de morar no céu, né, de pedir ajuda dEle. Aí eu disse amém. E ali ele se expressava para mim, né, que ele quer muitos que se rendam aos pés dele, que fica um pensamento nele, o olhar nele, ele quer ajudar. Ele fala assim: eu quero ajudar, filho. Eu quero ajudar porque eu não quero que nenhum perca a salvação. Aí eu disse amém, Senhor. E ele falava com toda autoridade para mim. E aquilo também mexia comigo. E quando o anjo do Senhor me tirou dali, eu não conseguia me conter, gente, dando glória ali mesmo no céu, né, dando glória. E a presença do Senhor estava tão grande ali no céu na minha vida, depois que eu saí de lá, que até os anjos do Senhor, eles ficaram ali impactados, dando glória, pulando, festejando. Aí foi que ele disse para mim: agora você vai voltar. Aí quando eu voltei, né, para a igreja, aí eu sentei ali, eu ainda fiquei pensando no que eu guerreei pela uma vida muito preciosa, né? E o Senhor deu vitória, amém, na guerra. Amém, graça e paz. A minha experiência de hoje foi que
a apóstola vai ministrar em mim. E o anjo do Senhor apareceu para mim, eu fiz logo a pergunta para ele. E ele respondeu que sim, e me levava até o céu. E quando eu chegava lá no céu, ele falava bem assim para mim, que ele tinha ouvido a minha oração, que ele ia me levar até a minha casa para ver como é que estava. E eu ficava com um certo receio de ir. Eu falei, Senhor, eu fiquei pensando e falei bem assim, mas eu quero ver a minha casa, quero ver como ela está. E eu chego assim, amados, e eu vejo um belo jardim na frente da minha casa. E aquilo, eu começava a chorar. E quando eu entrando assim, eu começava a ver a minha casa linda. E o Senhor falava bem assim, que era para mim lutar pela minha salvação, para mim morar lá. Porque ela estava sendo construída. Ela tinha caído alguns andares, mas ela estava sendo reconstruída. E ele falava que ia ficar tudo bonito para mim ir para lá. E eu começava a ficar maravilhada e chorava, porque foi algo que eu pedi para mim ver. E eu via algumas coisas lá dentro e eu me maravilhava muito, coisas que não tinha. E foi quando o anjo do Senhor me levava até as salas de recompensas. E eu via, amados, assim, uma coisa muito linda. Eu via, assim, uma vitrine, era como se fosse tipo uma vitrine. E dentro dessa vitrine tinha um monte de coroa, um monte. E o Senhor falava bem assim para mim, que era a coroa da vida eterna. A coroa que a gente ia ganhar quando a gente fosse para lá. E eu vendo aquilo, eu começava a chorar. E eu vendo assim, coroa mais linda do que a outra. E o Senhor me mostrava o galardão. E ele falava bem assim para mim, que a gente tem que pagar um preço pela nossa salvação. Que o inferno tem tentado roubar isso de nós. E ele falava bem sim, que a gente tem que lutar para a gente ir para lá, para a gente ganhar a recompensa que o Senhor está preparado para nós. E ele falava bem assim, tá tudo preparado, filha. Tá tudo aqui só esperando por vocês virem para cá. Mas ele falava bem assim, mas vocês têm que buscar pagar um preço pela salvação, porque a salvação não é de graça. Tem que pagar um preço que é buscando, orando, se santificando, ele falava para mim. E foi quando eu começava a ver e eu ficava muito maravilhada. E ele falava bem assim, que a gente tem que perseverar também. Começava a falar sobre perseverança. E ele falava bem assim, tenha fé, porque quem tem fé tudo é possível. Ele falava bem assim, que era pra gente crer mais, buscar mais e se santificar mais, porque o Senhor está vendo o nosso esforço aqui na terra. E foi quando o Senhor me levava a ver a nação novamente. E o Senhor falava bem assim para mim, que Ele tem livrado a gente da mão de Satanás. Que Ele falava bem assim, justamente por causa da nossa oração, da nossa perseverança. E Ele falava bem assim, mas não pare, filha, de orar, não pare de perseverar. Ele falava bem assim para mim. Porque eu tenho sido um Deus de misericórdia na vida de cada um de vocês, da nação de vocês. E foi quando, amados, eu vi assim a mão do Senhor sobre a nossa nação. E o Senhor falava bem assim, a nação está nas minhas mãos. E o Senhor falava bem assim, e ninguém irá tocar, porque está nas minhas mãos a nação brasileira. E foi quando o Senhor falava bem assim, agora você vai ter que guerrear. E eu ia para a sala das armaduras, e vinha assim milhares de armaduras novas que tinha lá, armaduras creio que era dos irmãos de fora. E eu via assim, a armadura de cada irmão. E eu começava a me maravilhar com aquilo. E eu me revestia das minhas armaduras e ia para a guerra, guerrear pela nação. E depois eu ia de nave. E o Senhor começava a me mostrar assim, demônios que estavam tentando entrar aqui na igreja para paralisar, demônios que estavam querendo destruir a obra. E o Senhor falava para mim que Ele não ia permitir, porque tem um povo que clama por Ele. Aqui nessa casa, Ele falava assim, um povo que ora sem cessar. E Ele falava assim, eu irei e não deixarei nada acontecer com o meu povo que ora e se chama pelo meu nome. Quando eu começava a guerrear, e o Senhor me levava em um terreiro de macumba, e eu via, amados, assim, milhares e milhares de crianças mortas, sendo sacrificadas.
E o Senhor falava bem assim, tá vendo essas crianças, filha? Eu falei, sim. Ele falava bem assim, essas crianças aqui estão tudo sendo sacrificadas para que a obra venha fechar. Mas o Senhor falava bem assim, mas quando vocês oram, quando vocês buscam, quando vocês perseveram, quando vocês vão para a guerra, Ele falava bem assim, eu tenho livrado vocês. O Senhor falava bem assim, eu não vou deixar nada acontecer com vocês. Foi quando o Senhor me levava até o céu. E lá eu começava a contemplar o jardim que o Senhor tem me mostrado, e eu ficava lá e conversava assim algo pessoal com o Senhor, e eu voltava, e foi essa a minha experiência de hoje. A graça e a paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o meu comentário acerca dessas experiências, né? Só experiência abençoada, com uma palavra que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 5, que diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Irmãos, experiências tremendas, né, de arrebatamento. Irmãos, muitas vezes nós temos que entender também que o arrebatamento muitas vezes também funciona também como uma visão. Amém, amados irmãos? Visão assim que pode acontecer ou não pode acontecer, né? Alguns arrebatamentos funcionam assim. Amém, amados irmãos? Tipo, o Senhor muitas vezes ele mostra a sua vontade, o Senhor muitas vezes ele mostra o que ia acontecer, mas graças à oração não aconteceu. E o que acontece realmente de fato são as guerras, né? As guerras contra os demônios, as guerras contra contra os principados, as potestades, os feiticeiros, né? Os trabalhos de feitiçaria. E, né, desde que o Senhor derramou esse dom aqui na igreja Shalom de arrebatamento, nós temos vivido guerras incríveis, né? Guerras contra principados, potestades, bruxos, feiticeiros, né? Quem conhece o canal sabe. E você viu aí experiências tremendas, experiências de uma campanha que fizemos, foram poucos dias, né, apóstolo? Foram 8 dias só de campanha, e o Senhor fez algo poderoso, e nós vamos continuar orando, nós vamos continuar clamando. A guerra, ela não cessa, né? A guerra no campo espiritual. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nosso objetivo, nosso dever é guerrear. Não é isso, apóstolo? É isso, apóstolo. A guerra, né? Constante, nós precisamos entender o que o Senhor nos ensina, o que o Senhor quer mostrar. Eu vejo assim que em cada experiência de arrebatamento é a misericórdia de Deus se manifestando, é uma oportunidade para revermos muitas coisas em nossa vida, conceitos, e a gente vê também grandes livramentos que o Senhor tem dado, quantas pessoas estão sendo alcançadas através do nível de guerra espiritual que cada guerreiro tem enfrentado. Então a gente vê o cuidado de Deus, vê assim as maravilhas do Senhor intensamente se manifestando a cada um de nós. Então eu só tenho que ser grata ao Senhor. A gente tem que aprender a entender quando o Senhor está dando uma revelação, quando o Senhor está se manifestando através de arrebatamento, discernir, porque a vontade do Senhor sempre prevalecerá. A Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável, né? A palavra de Deus diz que a graça do Senhor, ela nos enriquece e não acrescenta dores. Então eu creio no Senhor, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, e tudo aquilo que Ele tem mostrado é por amor. É a sua graça, é a sua misericórdia sendo manifesta na terra através dos sinais e prodígios. Amém, apóstolo? Amém, irmãos. Então que sejamos ricos da presença de Deus, ricos da graça do Senhor, dos dons de Deus sobre a nossa vida, e que a gente continue nessa guerra, perseverando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essas experiências, essa campanha que foi muito forte. Pai querido, Pai amado, que o Senhor abençoe cada guerreiro, cada guerreira. Senhor, Pai, cada homem, cada mulher, Pai, que, Senhor, Deus ouviu essa experiência, chegou até aqui o momento da oração, que essa unção recaia sobre eles também, Pai, e que a Tua igreja continue perseverando na sã doutrina, perseverando nos Teus caminhos, até que o Senhor venha, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do